124 trilhões de dólares devem mudar de mãos nos próximos 20 anos. Já ouviu falar da grande transferência? Pois é isso que deve ocorrer, segundo a Cerulli Associates. Esse valor total é o estoque acumulado dos baby boomers e pela Silent Generation, gerações que atravessaram pós-guerra e depois também surfaram um forte crescimento econômico e a valorização dos ativos. Para a maior parte das famílias, a herança vai ser modesta. Isso aqui se aplica normalmente para a elite, para o topo, mas vai ter desdobramentos na nossa sociedade. O primeiro é o demográfico. Os baby boomers eles estão envelhecendo e se aposentando. Eles estão entrando ali numa fase que começa a sucessão de valores. Vai ter um impacto financeiro. Essa geração acumulou mais riqueza do que qualquer outra na história moderna em todo o mundo. Para você ter uma ideia, só nos Estados Unidos eles controlam 50% de toda a riqueza, só a geração dos baby boomers. E também uma alteração estrutural. São décadas de acumulação sendo finalmente transferidos ou vendidos para as novas gerações. E essas gerações passadas foram beneficiadas por uma combinação única de fatores históricos. Por que esses baby boomers, essas gerações ficaram tão ricas como nunca antes aconteceu? Justamente porque a gente teve um crescimento pós-guerra muito robusto, como a gente nunca teve. Empregos estáveis, renda crescente, mobilidade social. Muita gente enriqueceu com essa estabilidade no pós-guerra. Além disso, imóveis e terras, a gente teve uma valorização como a gente nunca teve antes ao longo de décadas. Foram décadas de valorização, ou seja, os nossos avós, nossos bisavós, eles conseguiram comprar terras e imóveis muito mais barato, o que teve uma valorização durante os anos muito maior do que a inflação no mesmo período. Além disso, a gente teve o maior ciclo de valorização financeira da história. Nunca antes na história do ser humano a gente teve tanto tempo de evolução de valorização financeira. E os baby boomers justamente surfaram essa onda inteira. Por isso que eles criaram essa riqueza acumulada e fizeram uma previdência ali bem fortalecida. Além disso, a gente teve na época deles ali um sistema previdenciário muito generoso e com benefícios trabalhistas muito fortes. Os sindicatos eram muito mais fortes, não se pensava em previdência como a gente pensa hoje. Isso aqui culminou nesse conjunto para fazer a geração mais patrimonializada. Se é que existe essa palavra, mas você me entendeu. Com a maior parte do patrimônio da história por todo o mundo. E o aspecto interessante, que a maior parte desse patrimônio não está em dinheiro, não está de forma líquida. As sucessões elas devem ocorrer principalmente em imóveis, tanto residenciais como comerciais, como eu comentei lá atrás, portfólio de ativos, ações, participações em empresas familiares ou participação numa empresa privada, seguro, trusts, estruturas patrimoniais. Além disso, outros tipos de ativos ilíquidos que normalmente a gente não para para pensar, como coleção de artes, joias, assim por diante. Na prática, o que acontece? A geração dos millennials, muitas vezes, está esperando receber ali um patrimônio líquido. Na verdade, o que eles vão receber é uma herança de uma estrutura patrimonial. E aí, dali para frente, a coisa vai mudar bastante. Então, nessa questão, essa transferência patrimonial se torna ainda mais delicada. Você precisa pensar nessa estrutura de transmissão. Normalmente, esses ativos ilíquidos, como joias, como arte e até mesmo os imóveis, aqui no Brasil, na nossa realidade, os imóveis são muito mais fortes. Você precisa pensar muito bem nessa sucessão patrimonial. Por isso é bom você contar com um bom consultor, porque essa sucessão pode custar muito caro se não for muito bem feita. Então, se você vai transmitir ou vai receber imóveis, é bom separar, estruturar, pensar da melhor forma para fazer isso, antes de você precisar fazer correndo, que aí é onde você vai acabar gastando o dobro, vai ser muito mais caro para você. Outro fator é que, além dessa dilapidação patrimonial com a transmissão,
Também pode ocorrer uma delaminação patrimonial justamente pela falta de cuidado com a saúde. Normalmente no final da vida, essas pessoas acabam gastando um pouco mais de dinheiro, então você precisa pensar nisso também, nessa proteção patrimonial. Talvez pensar em seguros de vida, em planos de saúde, para que você não tenha todos esses gastos. E, enquanto isso, os bancos, family office, fintechs, todo o mercado financeiro está se preparando para poder receber essa geração millennial, para poder atender da melhor forma possível. Você já deve ter percebido que essas pessoas, elas pensam diferentes, elas têm um ritmo diferente, então todas essas instituições, às vezes centenárias, precisam estar preparadas para lidar com essa geração muito mais moderna. No final das contas, se a gente parar para pensar, essa grande transferência desses trilhões, em boa parte, vai acontecer lá no topo da pirâmide para a elite. A grande maioria das pessoas que ainda é o motor financeiro do nosso país vai continuar vivendo ali de renda, poupança, educação financeira e execução. Então, se você não sabe muito bem como é que funciona esse serviço de consultoria, assessoria para te ajudar a tomar decisões financeiras, entre em contato conosco, que a gente vai te ajudar. Você vai entender como é que funciona e vai entender também se faz sentido para a sua realidade. Talvez valha a pena você otimizar essas decisões financeiras para poder dedicar mais tempo no que você faz bem. Vem conosco.